Nós temos a aula de Álvaro Bandeira. Tudo bem, Álvaro? Boa noite. Ei, Pablo, César, tudo bem? Boa noite, ouvinte. Estamos aqui mais uma semana. É. Depois eu vou tirar até férias, Ah, né? é? Mas mandem suas perguntas. A chapa está quente na economia, na política, então mandem suas perguntas. Sempre, sempre. 996236060. 996236060. Daqui a pouquinho nós temos uma reportagem sobre o imposto de renda. E aí você pode também tirar dúvidas sobre investimentos, os quais você pode aproveitar para esse ano agora de 2017, na próxima declaração do imposto de renda pagar menos, quem sabe. O César Cavalcante está aqui no estúdio também, vai me acompanhar no jornal. Tudo bem, César? Oi, Pablo, boa noite a você e a todos os nossos ouvintes. Até às 7 da noite a gente traz muita prestação de serviço. Claro, os principais destaques de hoje aqui no Rio de Janeiro, e você pode participar também através da nossa transmissão no Facebook. Você vê a gente lá em vídeo também, facebook.com/Band News FM Rio. Vamos gerar a reportagem então? Vamos lá. A gente começa com as informações de um acidente impressionante no Grajaú e que deixou 2 pessoas em estado grave. Renan Schwint. É grave o estado de saúde dos 2 homens atropelados por um ônibus no bairro do Grajaú, zona norte do Rio. O acidente ocorreu nesta segunda-feira, na esquina das ruas Teodoro da Silva e Alexandre Calaza. As vítimas estavam dentro de uma banca de jornal que foi atingida pelo coletivo. Uma delas foi identificada como Luigi Spizzi e, de acordo com a família, ele é o proprietário da banca. Ambos permanecem internados no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. O ouvinte Fernando Lima, que estava próximo ao local do acidente, relatou o ocorrido. Eu estava no meu escritório e eu escutei o barulho, os fios todos balançando e todo mundo desceu para correr para ver aqui. E o Luiz, assim, um cara que a gente conhece há muito tempo, tá ali. Eu não sei qual é a situação. Aparentemente ele tá vivo, mas está preso. A banca está por cima dele. A gente torce para que ainda no jornal possamos ter outras notícias sobre o estado de saúde dele e que ele esteja bem. 6h05, César. A audiência pode definir a saga da climatização dos ônibus aqui no Rio de Janeiro. Marcos Sadoc. Uma audiência de conciliação entre os consórcios de ônibus e a Prefeitura do Rio para tratar da climatização dos coletivos na cidade acontece nesse momento. Caso não cheguem a um acordo, a juíza Luciana Lozada dará a sentença sem ouvir mais nenhuma parte. O Rio Ônibus, que representa as 35 empresas de ônibus da cidade, entrou na justiça para exigir o reajuste da tarifa do transporte público. Atualmente a passagem está em R$ 3,80. As empresas querem que ela vá para R$ 3,95, se baseando na inflação registrada no ano passado. Ontem nós trouxemos em primeira mão a informação de que o Rio Ônibus iria à justiça para buscar esse valor de R$ 3,95, o valor que seria acordado no contrato assinado na gestão Eduardo Paes. O prefeito Marcelo Crivella disse há alguns dias que, enquanto não houver climatização, não há reajuste na passagem. Então, se nada ficar resolvido hoje, como o Marcos falou, a própria justiça é que vai definir. Aliás, eu queria já perguntar para o Álvaro sobre prefeitura, sobre o caixa da prefeitura, Álvaro. Ontem o prefeito Marcelo Crivella culpou a gestão anterior, que deixou um rombo, e disse que a partir de setembro não teria dinheiro para pagar todos os servidores. E propôs uma taxação junto à Previdência. Mas também está propondo outras ações para tentar aumentar ou dar algum sopro ao caixa da prefeitura. E ele usa como exemplo o governo do estado que está quebrado. E aí, enfim, depois o ex-prefeito Eduardo Paes respondeu e aí ficou um negócio meio chato. De qualquer forma, na economia, no mundo da economia falando, caixa da prefeitura dessa forma, você acha que realmente podemos ter um cenário como estamos vendo agora no governo do estado? Eu acho que pode chegar lá, né? Os caixas das prefeituras, de uma forma geral, e dos estados também, estão todos eles muito fragilizados, houve muita corrupção, muito roubo, muita ineficiência nos gastos, e isso certamente o prefeito que está assumindo joga a culpa no anterior, o próximo vai jogar a culpa no Crivella, e assim nós vamos vivendo. O que precisa fazer, esse é um assunto recorrente, a gente fala isso há 2 anos aqui, que precisa ajustar as contas do Estado. O Estado não tem dinheiro para pagar as suas contas, não tem dinheiro para investir, e o resultado é esse que está aí. Os transportes deficientes, ruas deficientes, saúde deficiente, e não tem para onde ir enquanto você não ajustar. Das duas, uma. Ou você ajusta as contas do Estado, as contas dos governos e as contas federais também, ou você não vai ter uma solução, porque crescimento da economia nesse ano não existe, o que poderia melhorar, suavizar um pouco tudo isso. E crescimento da economia, só vamos falar disso lá para 2018, 2019. Então, nós vamos penar ainda muito por aqui.
Pezão veta benefícios no IPVA, Gisele Cabral. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, vetou o projeto de lei que permitiria que servidores do Estado com salários atrasados parcelassem o IPVA em até 10 vezes enquanto durasse o estado de calamidade. Segundo a proposta, o benefício se estenderia para os servidores ativos, inativos e pensionistas. Mas Pezão informou que a lei permitiria um tratamento diferenciado entre os funcionários do Estado e os demais. Com o veto, o projeto volta à LERJ em até 30 dias úteis. Caso receba novamente mais da metade de votos favoráveis, o projeto de lei entra em vigor independente da vontade de Pezão. Larissa Fontes tem uma notícia para os servidores de Duque de Caxias. Diga, Larissa. Os servidores de Duque de Caxias na Baixada Fluminense, que ganham até R$ 4.090, vão receber os salários atrasados e o pagamento do mês de abril ainda nesta quarta-feira. De acordo com a Prefeitura do município, os demais trabalhadores só vão receber quando novos recursos entrarem em caixa. Os funcionários das áreas de educação e da saúde com salários atrasados referentes ao mês de novembro também vão receber essa semana. Ainda de acordo com a Prefeitura, o pagamento do mês de dezembro de todos os servidores deve ser quitado até o mês de junho, conforme o anúncio do prefeito Washington Reis. 6h09 agora, até já. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. Informações do trânsito com Larissa Fontes, de volta. César, tem participação do ouvinte Everson aqui pelo WhatsApp. O trânsito está pesado na Avenida Brasil, de acordo com ele, no sentido zona oeste, ali na altura de Guadalupe. Também tem informação do nosso ouvinte Otávio Bruno. Ele fala do túnel Rebouças, na segunda galeria, já chegando à Lagoa, com trânsito bastante pesado. Natália Rodrigues, boa noite. Boa noite, César Cavalcante. Boa noite também aos nossos ouvintes. Ali, quem vai pelo Rebouças em direção ao centro também vai encontrar movimentação bastante intensa. Não há informações de acidentes por lá, mas o trânsito é pesado nos dois sentidos. Então, quem vai à zona sul da cidade agora pode optar pelo Santa Bárbara. Por lá, a movimentação é bastante intensa na chegada a Pinheiro Machado, porque por lá tem retenções, mas ainda assim apresenta melhores condições que o túnel Rebouças. Ou então, nosso ouvinte pode optar por seguir ali pelo Aterro do Flamengo. Os dois sentidos nesse momento apresentam boas condições. A gente volta a falar que na região de Inhaúma tem manifestação interditando a estrada do Itararé, ali na altura da Nova Brasília. A Polícia Militar está no local, mas ainda assim, trânsito complicado nessa região. Melhor opção agora é evitar essa área. A gente lembra que teve confronto durante toda a semana, então a Polícia Militar acompanha esse ato. Falando rapidinho agora da linha vermelha, trânsito muito pesado, agora bastante lentidão em direção à Baixada Fluminense, dificuldade já na passagem pelo Caju até a base aérea do Galeão. Depois disso, o acesso à rodovia Presidente Dutra também apresentando dificuldades ao motorista. Pablo. Até mais, Natália. Até. Sobre o Complexo do Alemão, a gente vai falar já. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Cristiano Pinho, que terá outros detalhes. 6h11. Band News. Tempo. Laura Ferreira. Oi, Pablo. Frente fria já influenciando o sudeste do país. Sabe que desde as primeiras horas do dia chove em São Paulo, viu? Em várias cidades do interior, depois no finalzinho da manhã a chuva já chegou à capital e agora a gente observa vários municípios de Minas e também do Rio com uma condição de tempo instável. Já com céu carregado, já com chuva, quer dizer, a frente fria está avançando muito rápido pelo sudeste do país. Amanhã ela vai influenciar todo o estado do Rio de Janeiro, porque hoje a gente tem um tempo um pouquinho mais seco, norte, noroeste, ali na divisa com o Espírito Santo, mas já amanhã esse ar seco perde força de vez. E aí chove a qualquer hora do dia, tá? Todas as regiões fluminenses sob a influência dessa frente fria. Vamos ficar atento, porque mesmo nas próximas horas, as rajadas de vento estão chamando muita atenção. Hoje, quando eu conversei com o Boixá por volta das 10h30, nós já tínhamos rajadas de 60 km por hora em alguns pontos da cidade do Rio. Então, quer dizer, desde cedo a gente já começou a sentir essa mudança e vem aí a massa de ar polar, né? Junto com a frente fria. Primeiro vem a chuva, depois vem o frio. Nada de frio muito intenso para o Rio. Vai fazer muito frio, sim, mas lá no sul do país. O ar polar chega, sim, ao sudeste. A temperatura vai cair. Nós podemos ter a madrugada mais fria do ano no Rio de Janeiro no fim de semana, mas pelo menos o tempo segue aberto. Quer dizer, com o sol, durante a tarde a temperatura sobe um pouquinho. Para quem quer se programar para o feriado, né, na
segunda-feira, tempo mais firme já, só que com uma temperatura mais amena. Mas aí é só o feriado mesmo, né? Nem o fim de semana, não. Só o feriado mesmo, só o dia 1º, só a segunda-feira. Agora há pouco, a estação que fica no Forte de Copacabana registrou ventos de 61,9 km por hora, o que na classificação é um vento muito forte. É um vento forte, não tão forte assim, mas um vento forte na estação de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. É a mudança do tempo anunciada pela Laura Ferreira. São 6h13. A gente vai agora ao Leblon conversar com a repórter Analícia Soares, que está lá próximo à residência do casal Cabral, né? Hoje a gente teve a decisão da volta da ex-primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, para a cadeia. Ela não está por aí, né, Analícia Soares, mas não é pelo motivo de voltar para Bangu, né? Boa noite. Boa noite para você também, César. Boa noite a todos. É isso mesmo, César. Ela está indo para Curitiba, onde vai ser ouvida pelo juiz Marcelo Bretas na Operação Lava Jato. Olha, César, é a ex-primeira-dama aqui do Rio de Janeiro, né? Isso foi determinado, essa decisão foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Foram 2-1, pedindo aí, portanto, que a primeira-dama volte para a prisão agora. Esse pedido vai para a 7ª Vara Criminal, que, por sua vez, é quem vai expedir a ordem de prisão. Nesse momento, a gente sabe que ela não está mais aqui no prédio dela, no apartamento dela, aqui na Aristides Espínola, no Leblon. Ela está a caminho de Curitiba. A gente não sabe, portanto, se ela vai fazer alguma parada ainda aqui no Rio, em algum outro lugar, na Polícia Federal, mas o que os advogados dela garantem à imprensa é que ela já saiu aqui do prédio, sim. Ela cumpre, né, prisão domiciliar autorizada por uma liminar que foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça desde o fim de março e só vai deixar de cumprir depois que ela receber aí esse mandado de prisão, esse mandado para voltar, né, para Jericinó. A gente conversou mais cedo com a procuradora do MPF, Silvana Battini. Ela defendeu que os filhos da Adriana Anselmo, mesmo, né, com a ausência dos pais, essas crianças têm uma família estruturada, então por isso não teria motivo para ela continuar cumprindo a prisão domiciliar. O MPF também acredita que a prisão domiciliar da ex-primeira-dama coloca em risco a recuperação de todo o dinheiro que foi desviado pelo ex-governador Sérgio Cabral, isso porque a Adriana Anselmo é acusada na operação de ocultar os recursos. O advogado da Adriana Anselmo, Luiz Guilherme Vieira, disse que vai recorrer ainda hoje dessa decisão e cabe mesmo recurso ainda, segundo o advogado. Os vizinhos aqui da Adriana Anselmo, a gente conversou com eles mais cedo, eles falaram que acreditam mesmo que a Adriana Anselmo tem que voltar para Jericinó. Muitos falaram que ela nem deveria ter saído de lá. Essa advogada, Adriana Anselmo, foi presa na Operação Calicut, que é um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio. Ela foi denunciada e é ré pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na organização criminosa que é chefiada pelo marido dela, o ex-governador Sérgio Cabral. Amanhã, os dois serão ouvidos em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro sobre o esquema de propina no complexo petroquímico aqui do Rio, Pablo. O Comperge. Nem ela nem o Cabral estão onde deveriam estar nesse momento. Na verdade, enfim, neste momento mesmo, já que, como a Analícia falou, isso ainda tem que chegar ao conhecimento da Justiça Federal para que ela seja levada novamente para Jericinó. Tanto a Adriana Anselmo não está no Leblon, onde cumpria a prisão domiciliar, porque foi a Curitiba, nem Sérgio Cabral está no complexo penitenciário de Jericinó, porque também vai para Curitiba para ser ouvido pela Justiça Federal em Curitiba. Eles serão levados depois, antes, para a Polícia Federal, realizaram alguns exames e tudo mais, de lá que vão pegar o avião e vão para Curitiba. Por medida de segurança, o horário do voo não foi divulgado, mas o depoimento do casal é amanhã ao juiz Sérgio Moro. 6h17 agora, obrigado, Ana. Tchau, tchau, Pablo. Uma última informação, eu vi algumas fotos também sobre o protesto realizado na frente da casa da Adriana Anselmo. Você disse que agora a situação é um pouco mais tranquila com relação ao protesto e tudo mais, mas no chão e em outros locais também há algumas palavras escritas em repúdio a Adriana Anselmo, né? No chão tem escrito bandida, ladra, e aqui em frente à casa dela placas, né, falando que corrupção que quem corrupção tem que ser na cadeia, tem que ir para cadeia, né, falando que ela tem que voltar para Bangu e, enfim, que político corrupto tem realmente que estar em Bangu, se referindo também ao ex-governador Sérgio Cabral. Obrigado, Analícia Soares, um abraço. Outro, Pablo.
6h18 agora, César. Bem, a gente tem informações novamente do Complexo do Alemão, que vive dias muito sombrios, né? A gente está relatando aqui com frequência casos de confrontos por lá e feridos, infelizmente. O repórter Cristiano Pinho tem novas informações, atualização. Boa noite, Cristiano. Boa noite para você também, César Cavalcante. Nesse momento, inclusive, moradores do Complexo do Alemão protestam na Avenida Itaoca, uma das vias de acesso à comunidade que está interditada, isso pela morte do adolescente Paulo Henrique de Oliveira, de 13 anos, que foi atingido por uma bala perdida na segunda-feira e acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo ontem. Ele foi enterrado há pouco no cemitério de Inhaúma, que também fica na zona norte do Rio. Como você disse, dias sombrios no Complexo do Alemão. Desde a última sexta-feira, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas por causa do tiroteio na comunidade. 4 morreram, sendo moradores atingidos por balas perdidas e um criminoso. 3 PMs do Batalhão de Operações Policiais Especiais foram baleados. Um deles inspira cuidados e o alerta nas autoridades fluminenses foi ligado em especial por causa dessa situação no Complexo do Alemão. E o governador Luiz Fernando Pezão solicitou ao Ministério da Justiça a presença da Força Nacional de Segurança no patrulhamento de pontos estratégicos e o reforço da Polícia Rodoviária Federal em vias consideradas rotas do contrabando de armas e drogas no Rio. Em nota, a pasta afirmou que está analisando o pedido de apoio feito e ainda vai determinar a melhor forma de prestar auxílio aos órgãos estaduais de segurança pública. Um ouvinte entrou em contato com a gente hoje. Ele não mora no Complexo do Alemão, não trabalha no Complexo do Alemão, mas foi mais uma vítima dos confrontos entre policiais e bandidos na comunidade. Ele trabalha no posto de atendimento médico Rodolfo Rocco, que fica em Del Castilho, na mesma região, e esse PAN é de frente para a comunidade do Complexo do Alemão, para as várias comunidades incluídas no Complexo do Alemão. O ouvinte não quis ser identificado, mas ele disse que foi surpreendido quando fazia um serviço no telhado desse prédio por uma bala perdida de raspão. Eu estava ouvindo os disparos, o barulho dos tiros. Eu ainda pensei assim, vou sair daqui logo, que está na reta. Só foi eu dar uns 2 passos quando eu senti que passou do meu braço esquerdo em direção para o direito e raspou no braço. Mas eu também só senti quando bateu na parede o projétil, que eu escutei o barulho e caiu em cima do telhado, que eu vi que era um projétilzinho de fuzil. Eu me atirei no chão e depois que eu levantei minha camisa que eu vi. Se eu talvez tivesse dado mais algum espaço, ela poderia ter batido no meu peito, assim, do lado de baixo do meu braço, que ela foi na altura abaixo um pouco do ombro. Pois é, felizmente o ouvinte passa bem no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Colocamos, inclusive, a foto do ferimento do ouvinte e também do projétil que ele encontrou e o atingiu. Lembrando que esse pedido do governador Luiz Fernando Pezão não é apenas para o Complexo do Alemão, mas sim para todo o estado do Rio. O patrulhamento da Força Nacional de Segurança e também um reforço da PRF nas vias consideradas as rotas das armas. E aí a gente tem as rodovias federais, né, que merecem mais atenção. A BR-040, talvez, e a rodovia Presidente Dutra, por parte da Polícia Rodoviária Federal. Já são rodovias que são patrulhadas pela PRF, mas, segundo esse pedido, deveriam receber um reforço. Bom, mas é como o próprio Cristiano falou, isso ainda não está decidido ainda pelo Ministério da Justiça, né, Pinho? Ainda está sendo analisado, eles vão levantar também a questão do efetivo que pode ser disponibilizado ao governo estadual, e isso caso aceitem o pedido. Bom, e sobre a questão desse nosso ouvinte, que foi mais uma vítima da violência do Complexo do Alemão, ele não estava lá, mas estava a poucos metros do complexo. É impressionante como ele deve ter uma sensação agora de que nasceu novamente, né? Porque se ele tivesse um passo mais à frente, ou 2 talvez, ele não estaria conversando com a gente aqui agora, provavelmente, né? Provável. Bom, obrigado, Cristiano. 6h21 agora, nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar de economia, falar sobre imposto de renda. Você quer saber já vou adiantar, qual é o principal investimento para quem quer pagar menos imposto no ano que vem? Olha, o que se usa mais hoje em dia é LCI, letra de crédito imobiliário, e a letra de crédito agrícola, né? Esses são os dois. A caderneta de poupança sempre teve estímulo fiscal também, e tem algumas outras aplicações em PGBL, VGBL, que você tem postergação do imposto ou pode abater os valores na sua declaração de renda, mas o mais importante é você comparar as taxas de juros de uma aplicação com pagamento de imposto de renda com uma aplicação sem pagamento de imposto de renda. Porque às vezes elas se equivalem e às vezes a que paga imposto de renda tem até uma taxa melhor. Ah, é? Vamos explicar isso então no próximo bloco?
6h22, até já. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas 46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Informe Sincor RJ. As vítimas de acidente de trânsito têm direito ao seguro DPVAT. Procure o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro, no centro do Rio, ou nas delegacias sindicais da Baixada Fluminense, Petrópolis e Niterói. Ajuda aos usuários do seguro DPVAT é um serviço gratuito Sincor RJ. Consulte os seus direitos. Ligue 3505-5900 ou 0800-024-5900. Sincor RJ adverte. Seguro só com corretor de seguros. Chegou o Rio Card Duo, o cartão que você usa para pagar suas passagens e suas compras. Você pode utilizar o Rio Card Duo em todos os meios de transporte, lojas, internet, pagamento de contas e até recarga de celular. Peça agora o seu Rio Card Duo. Acesse www.riocardduo.com. Rio Card, tudo anda melhor. Venha com a Band News FM fazer um passeio pela história. Nesta sexta, 28 de abril, o historiador Milton Teixeira vai percorrer a Lagoa Rodrigo de Freitas. A concentração será às 14h, na Igreja Santa Margarida Maria. E no final do passeio, uma novidade. 2 ouvintes que participarem do passeio poderão ser contemplados com um voo panorâmico de helicóptero pela zona sul do Rio. Não perca esse passeio pela história com Milton Teixeira e a Band News FM. Oferecimento Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. Apoio L-Site. Deseja climatizar sua casa, escritório ou comércio? Conheça a Fujitsu, ar-condicionado com tecnologia japonesa. A linha Fujitsu Inverter possui operação estável, sem picos de energia e a temperatura desejada é alcançada rapidamente, reduzindo o consumo de energia elétrica. Fujitsu, eficiência, elegância, conforto e beleza aos ambientes. Acesse nosso site fujitsu-general.com.br ou ligue 0300 330 0000. Ar-condicionado Inverter é Fujitsu. Aqui no Shopping Metropolitano Barra, sua mãe merece tudo. A cada R$300 em compras, você concorre a 15 vales compras de R$5.000 para encher sua mãe de presentes. E mais, quem participou das campanhas anteriores do shopping ganha cupons em dobro. E as compras feitas em abril valem 3 vezes mais cupons. Aproveite! De 19 de abril a 15 de maio. Promoção certificada pela Caixa. Consulte o regulamento. Shopping Metropolitano Barra. Encontre-se aqui. Avenida Belardo Bueno, 1300, Barra da Tijuca. 6h26 agora. A Marcele Setúbal tem informações sobre a morte daquele atleta na BR-040. Diga, Marcele. O jogador de handebol de areia, confundido com um policial militar durante uma tentativa de assalto, morreu nesta terça-feira. O goleiro Jorge Felipe da Silva Pereira foi atingido por 6 tiros na rodovia Washington Luiz, que liga ao Rio a Juiz de Fora, em Minas, no domingo. Jorge seguia na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na moto comprada recentemente, quando foi abordado por homens que anunciaram um assalto. A Polícia Civil investiga o caso. A Larissa Fonte tem atualização sobre o caso, sobre o sepultamento dele. Diga, Larissa. Pablo, vai ser amanhã, a 13h, no cemitério Tanque do Anil, em Duque de Caxias. Tanque do Anil, que fica bem perto do bairro 25 de agosto, em Duque de Caxias. 6h27, César. A Prefeitura de Niterói ampliou os pontos de vacinação contra a febre amarela na cidade. A partir de amanhã, 11 novos centros de imunização serão abertos no município da região metropolitana. São eles os postos do Cafubá, Matapaca, Badu, Maravista, Cantagalo e Caramujo, além da Clínica Comunitária da Família de Várzea das Moças e as unidades básicas de saúde de Piratininga, Santa Bárbara e do Baldeador. Os novos pontos se juntam aos 8 que já estavam realizando a imunização. Em todos os locais, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde.
Números da economia, Luana Bernardes. Por conta de dívidas trabalhistas, 1,5 milhão de brasileiros não podiam deixar o emprego, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015. Segundo o IBGE, entre os cerca de 51 milhões de trabalhadores entrevistados, 58% não recebiam auxílio alimentação e 51% não recebiam benefícios sociais complementares. A maior parte das pessoas satisfeitas ou muito satisfeitas com o emprego que tinham eram homens brancos com mais de 50 anos e com nível superior completo. Pois é, Álvaro, 58% não recebiam auxílio alimentação, 51% não recebiam benefícios sociais complementares. E aí a pessoa precisa gastar do próprio bolso. Com isso acaba se endividando e não pode sair do emprego justamente porque tem que pagar essas dívidas, né? Quase trabalho escravo. É um ciclo, né? Não tem jeito. E você ainda tem 15,8% dos trabalhadores desaprovam situações de insalubridade e também de segurança no trabalho. Então, isso de alguma forma não é que seja um atenuante, mas é porque nós passamos 2 anos de recessão no Brasil e as empresas passaram por um problema muito forte, né? Você teve várias empresas fechando, principalmente empresas de pequeno porte fechando, e isso certamente causa uma destruição da qualidade do emprego, tanto na salubridade, na segurança, como nos benefícios de vale transporte, benefícios de... Você passa a contratar gente que more mais perto da sua fábrica para pagar menos vale transporte, e isso tudo acaba fazendo. O IBGE só retrata um pouco das condições de emprego no Brasil de uma forma geral, né? Você falou que só se fala em crescimento a partir de 2018, mas dessa ideia de que as empresas estão contratando gente mais perto para economizar, que as empresas podem voltar a crescer e também os trabalhadores a ficarem menos endividados, tem uma ideia de quando isso deve acontecer? Só a partir do momento que o Brasil volta a crescer? Olha só, esse ano as expectativas de crescimento é de alguma coisa próxima a 0,5%. Para o ano que vem, provavelmente a gente vai estar rodando a 2 e pouco de alta, mas ainda assim não é um crescimento ideal para o Brasil. O Brasil tem que crescer muito mais acelerado que isso. Portanto, esses dados todos ainda ficam mais defasados. Os dados de emprego, das empresas retomarem o emprego, retomarem os investimentos, ainda ficam mais defasados, porque num primeiro estágio você ocupa a capacidade ociosa nas empresas, você monta mais um turno e depois é que você vai contratar gente, depois é que você vai melhorar as qualidades de trabalho para os seus funcionários. Então, isso ainda fica mais para 2019 ainda do que para 2018. Agora são 6h30. A Luísa Mutoni tem informações sobre mudanças no Sambódromo. Palco do Carnaval Carioca, o Sambódromo vai passar por um projeto de revitalização no próximo ano. Os detalhes já estão sendo acertados pela Rio Tour em parceria com os demais órgãos da capital fluminense, como Sete Rio e Rio Luz. Segundo o presidente da Rio Tour, o espaço localizado no centro da cidade é antimoderno e parou no tempo. Marcelo Alves também disse que o local sofre de problemas estruturais desde que foi inaugurado em 1984. O Sambódromo realmente ele não tem uma reforma estrutural e uma reforma em termos técnicos para o desfile desde quando foi criado. Se nós queremos ser a capital do entretenimento, dos negócios, a gente precisa ter espaços condizentes àquilo que a gente está fazendo. O Sambódromo ele é o antimoderno. Os 2 acidentes neste ano na Marquês de Sapucaí são prova disso. Tanto o acidente com a Paraíso do Tuiuti quanto o acidente com a Unidos da Tijuca. Os carros ficaram gigantescos e muitos não conseguem entrar no Sambódromo. A gente falava disso na transmissão aqui na Band News FM, a dificuldade que é colocar um carro alegórico na pista, por exemplo, e mais também. A dificuldade que é você, lá dentro, ir de um ponto a outro, justamente porque é uma obra que tem muitos e muitos anos e precisa se atualizar, porque o Carnaval cresceu, o Sambódromo permaneceu o mesmo. Mas também foi aquela pergunta no ar, se o Carnaval não cresceu demais, deveria ter crescido menos, né? Eu particularmente gostava mais quando o samba era no pé, né? Pois é. Quando a gente tinha, eu me lembro, eu sou mais velhinho, eu me lembro dos desfiles na Presidente Vargas, enfim, o samba vinha no pé, todo mundo embaixo, não tinha aqueles carros de 10 metros de altura, enfim, coisas do gênero. Exatamente. 6h32, em 30 segundos tem o trânsito.
Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas R$46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. Os ouvintes antenados aqui na programação da Band News FM participando também, mandando mensagens no WhatsApp. Diga, Larissa Fontes. César, tem participação do ouvinte com o final de telefone 4338. Ele fala da saída do túnel Marcelo Alencar. Na verdade, toda a extensão do túnel é engarrafada agora. E ele faz um alerta porque tem muitos vendedores ambulantes andando dentro do túnel. Os motoristas estão se desviando desses vendedores, está bastante perigoso. Também tem informação da nossa ouvinte Dani, ela fala da região de Vila Isabel, a Boulevard 28 de Setembro, completamente parada em toda a extensão da via agora. Olha, e tem ouvinte falando aqui de forte rajada de vento na Leopoldina, viu? Ouvinte com final de telefone, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, 0540, diz que os pertences dos pipoqueiros nos pontos de ônibus estão voando na rua. Vamos falar agora com a Natália Rodrigues voltando ao trânsito. Diga, Natália. Pois é, só para falar ainda desse vento, rajada de vento forte na estrada de Jacarepaguá, uma árvore acabou caindo, a gente já tem a aproximação dessa frente fria, então o tempo começa a ficar um pouco complicado e pode ocorrer pancadas de chuva e isso vai complicar o trânsito. A faixa que estava ocupada ali no sentido freguesia, bem na altura do Bosque dos Esquilos, já foi retirada, mas nessa região o trânsito ainda vai apresentando dificuldades. Falando rapidinho de outro ponto da cidade, a gente volta a lembrar que aquela região de Vila Isabel ainda tem dificuldades. O nosso ouvinte falava do Boulevard 28 de Setembro, retenções vão até a Rua Visconde de Santa Isabel e quem está passando ali pela Rua Barão de Bom Retiro ainda vai encontrar dificuldades. A gente lembra que mais cedo aconteceu um acidente por lá, bem próximo. Na verdade, aconteceu na Teodoro da Silva com a Barão de Bom Retiro, que ainda ocupa a faixa. O Zacunlurb estava realizando a limpeza ali do local que esse ônibus se envolveu no acidente, mas ainda assim continuam duas faixas bloqueadas. A Rua Barão do Bom Retiro, nesse momento, está completamente parada, isso já desde a Rua José do Patrocínio. Pablo. Obrigado, Natália. Eu quero aqui fazer um comentário, assim, com muito respeito ao pipoqueiro, muito, muito mesmo. É um trabalho muito legal e muito importante. Enfim, tem um lado afetuoso também, muita gente lembra do pipoqueiro desde pequeno. Mas deve ser engraçado a cena de um monte de pipoca voando no meio do centro da cidade com esse vento e o pessoal de boca aberta aí, querendo comer a pipoca de um lado, de outro, salgado ou doce, escolhendo qual lado que vai. Lá na Leopoldina, isso, né? Mudança do tempo, né? A Laura falou que a gente tem uma frente fria chegando. Exatamente. 6h36 agora. Bom, Cristiano Pinho está aqui para falar de um caso que chamou a atenção de toda a imprensa hoje. Você ouviu no jornal Primeira Edição, com o Rodolfo Comboechat, de uma casa de festa que simplesmente fechou as portas e deixou quase 500 pessoas na mão. 500 pessoas na mão. Prejuízo de mais de R$1 milhão, né, Cristiano Pinho? Pois é, Pablo Ribeiro. E esse número de vítimas ainda pode aumentar. De acordo com a Polícia Civil, aproximadamente 500 pessoas já foram identificadas até agora como vítimas do dono da empresa Enlace, que organizava festas e eventos. Organizava porque o dono, Adair Antônio dos Santos, anunciou nesta segunda-feira no Facebook que havia decretado falência, dando calote nos clientes e está foragido junto de sua esposa Monique Rocha de Lima dos Santos, que também é sócia da Enlace. As investigações correm em conjunto nas delegacias de Vicente de Carvalho e Honório Gurgel, na zona norte do Rio. De acordo com o delegado Luiz Jorge Rodrigues da Silva, um dia antes da empresa fechar as portas, 10 entre 15 contratos foram fechados por Adair. Nós temos informações, né, de vítimas que vieram na delegacia e falaram que um dia antes dele falar que faliu, né, que a falência dele foi da boca para fora, né, não foi judicial. Ele teria fechado uns 10 a 15 contratos no acesso. Esses contratos que, logicamente, como a empresa fechou as portas, não vão ser cumpridos e o serviço não vai ser prestado.
O delegado afirmou ainda que pelo menos 9 casas de festas eram utilizadas pelo casal, sendo que 7 eram alugadas. As outras 2 seriam da mãe de Monique, que pode ter participação no esquema. Isso ainda não foi comprovado. Equipamentos que eram cedidos para a empresa pelos salões franqueados foram furtados, como freezers, aparelhos de som, e os donos dos salões franqueados também estão entre as vítimas. O prejuízo estimado, de acordo com o delegado, é de pelo menos R$2 milhões. O irmão do dono da Enlace, Melquer Antônio dos Santos, foi preso em flagrante ontem por furto qualificado e já respondia por outro furto, além de ter sido condenado pela justiça por homicídio. Ele revelou que as fraudes começaram depois das dívidas que a Adair vinha acumulando e ele começou a oferecer pacotes para os clientes com preços absurdos. Preços que, às vezes, para uma festa com 150 pessoas, variavam entre R$1.500 e R$2.000 em salões luxuosos, que normalmente cobrariam pelo menos R$10 mil. O irmão do dono da Enlace, aliás, os pacotes eram baratos, não condiziam com os serviços e mesmo quando a empresa prestava os serviços contratados, eles eram muito criticados. Às vezes você comprava um pacote que dava direito a X número de comida e eles colocavam apenas um valor muito inferior ao número de convidados. O dono da empresa, quando declarou a falência pelo Facebook, orientou os funcionários que não aparecessem nos salões e que evitassem usar a logo da empresa em qualquer situação para preservá-los. A mãe de uma jovem que faria a festa de 15 anos em setembro não sabe se vai conseguir fazer outra comemoração para a filha. Ela, que preferiu não se identificar, procurou a delegacia de Vicente de Carvalho para registrar queixa, encontrou dezenas de pessoas na mesma situação e descobriu que a empresa estava em atraso com fornecedores, funcionários e até com os salões que não eram da Enlace. A delegacia estava muito lotada, tinha muita gente reclamando, tinha gente com festa marcada, 3 pessoas com festa marcada para o mesmo dia. E nós estivemos na porta do salão e o salão está totalmente fechado, não tem ninguém. A advogada e representante da Associação de Defesa do Consumidor Proteste, Sônia Amaro, afirma que o ideal é buscar informações sobre os sócios e procurar a justiça. Tentar, então, buscar em algum endereço, em algum local, antes que se fique numa situação ainda pior. Porque aí existe uma possibilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor, que é fazer um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para que as pessoas consigam fazer valer os seus direitos e até atingir os bens dos sócios da empresa. No Facebook, dezenas de clientes que tinham festas marcadas se reúnem em uma página chamada Lesados pela Enlace, falando sobre as festas que já estavam pagas e deveriam acontecer nos próximos dias, mas agora tem futuro incerto. Pablo, delegado de Vicente Carvalho, ainda revelou que tem contratos fechados até 2020. Nossa. Festas que iriam acontecer daqui a anos, pacotes fechados, salões de festas que já haviam antecipado também. E agora os 2 sócios, o marido e a mulher, estão foragidos. Há, inclusive, uma investigação da Polícia Civil para saber se eles fugiram para a Europa ou para outro estado aqui no Brasil. A questão é que eles estão com muito dinheiro e podem ter ido para qualquer lugar. Pô, mas o cara fechou contratos na véspera de decretar no Facebook, não decretou falência judicial, não decretou judicial. Ele colocou no Facebook que a empresa estava falindo e falou para os funcionários, não apareçam nos salões. Cara, logicamente, já para que ninguém fosse pego, e foi assim que o irmão dele acabou sendo preso em flagrante, inclusive. Cara de pau. Imagina quem tem, sei lá, um casamento marcado para esse fim de semana agora, como é que faz? E aí? Não adianta, você não vai arrumar outro lugar agora, você não vai conseguir dinheiro para arrumar outra festa, avisar os convidados. Imagina. E quem fez a festa, né, César? Que contratou comida para 100 pessoas e lá só tinha para 20. Tem que ficar explicando até hoje para os convidados que não tinha comida porque o dono lá do estabelecimento, na verdade o responsável pela festa, não teve caráter suficiente para bancar a festa que foi contratada. Não, e ainda fez a publicação no Facebook. Para muita gente pode dar a ideia de que talvez ele não conseguiu fazer as contas certas, enfim, caiu em uma enrascada, numa crise e fechou, mas não, a gente tem aí exemplos claros de que é um picareta realmente. Tinha tudo já planejado para dar esse golpe nessas pessoas. Aí eu estava ouvindo mais cedo no jornal Primeira Edição, uma mulher dizendo que tinha planejado uma festa de casamento
momento. E eles tinham uma tática, né, de envolver as pessoas assim, tão Sim. forte que ela chegou a indicar para um parente também que queria fazer uma festa. Os dois foram agora vítimas, né, dessa quadrilha. Gente, desconfiem também sempre quando o valor for muito mais baixo que o normal. Um detalhe importante é que foram aproximadamente 250 registros em Vicente de Carvalho ontem, mais 250 em Honório Gurgel, isso com apenas um dia de investigação. 6h42. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas R$46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. E aí, tá procurando tecnologia, performance com preços imbatíveis? Então aproveite o festival de ofertas numa revenda oficial Goodyear. Os preços? Segura aí. Para você que é fã de economia, toda a linha Assurance com descontos especiais, exclusiva tecnologia e design para maior quilometragem. Faça como Márcio Garcia. Seja Good você também. Acesse o site goodyear.com.br e confira modelos, medidas e revendas participantes. Promoção válida somente até 30 de abril. Pedestre, use sua faixa. Os tempos são outros e você não quer continuar investindo do mesmo jeito. O Itaú Personalité criou Investimento 360. Uma nova visão que integra banco e corretora para buscar os melhores investimentos do Personalité e de outras instituições. Fundos de investimento, tesouro direto, previdência privada, ações, letras, CDB. Tudo com um olhar cuidadoso dos nossos especialistas, porque você quer performance hoje e confiança sempre. Invista com Itaú Personalité. Quer ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes e 3 mil empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já 2102-9787. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Para ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, bota força aí nesse motor. O Brasil tem muita subida. Ah, e a manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros com manutenção em 5 anos até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Na cidade, somos todos pedestres. Quem disse que você precisa ter milhas para emitir passagens? Com o Viagem Fácil, produto exclusivo da Smiles, você garante suas passagens e só depois pensa em juntar as milhas. É viagem garantida. Se você ainda não é cliente Smiles, acesse smiles.com.br e venha experimentar. É mais fácil viajar com a Smiles. Qual o seu interesse por filosofia? A PUC-Rio oferece opções de pós-graduação em arte e filosofia, filosofia contemporânea e filosofia antiga. Venha discutir sobre temas do mundo contemporâneo, antiguidade clássica e estética nos cursos de pós-graduação em filosofia da PUC-Rio. Conheça também o curso de extensão em Nietzsche e o pensamento trágico. Matrículas em 0800 970 9556 ou acesse cce.puc-rio.br. Leia no jornal O Fluminense. Após um mês da Prefeitura anunciar parceria para a reabertura, a Biblioteca Pública de Niterói continua fechada. Mais unidades de saúde passarão a vacinar contra a febre amarela em Niterói. Teresópolis recebe o Festival Nacional de Quadrinhos e Cinema de Animação. Icaraí cedia torneio com as melhores duplas do Circuito Nacional de Vôlei de Praia. Confira também os destaques do Flu Online, acesse ofluminense.com.br. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Sabe que dia é hoje? Dia de quarta leve na Hortifruti. E além de frutas, legumes e verduras fresquinhos, saladas prontinhas e ingredientes especiais para suas receitas, a Hortifruti preparou ofertas imperdíveis para você. É leve no preço e é para levar mesmo. Confira. Maçã gala importada, R$ 4,99 o quilo. Café Bento grão tradicional ou extra forte, R$ 4,49 250 gramas.
Ofertas válidas para esta quarta na Hortifruti. Aproveite! Pablo, no dia 20 de agosto, o aposentado José Osmar vai de coração novo correr a meia maratona internacional aqui do Rio de Janeiro. Ah, é? Até pouco tempo, subir os degraus que dão até a casa dele na Rocinha demandava um esforço ainda maior que o circuito de rua. Ele é portador da doença de Chagas e é um dos transplantados do Programa Estadual de Transplantes, o PET, que bateu recorde em todos os procedimentos no primeiro trimestre do ano. Se Deus quiser, já estou inscrito, vou correr a meia maratona nos 21 quilômetros, porque antes eu não conseguia praticar atividade nenhuma, né? Graças a Deus, depois que eu recebi esse coração abençoado, né? Hoje, graças a Deus, já tenho uma coleção de medalhas aqui em casa já, através desse coração, né? A gente só tem que agradecer, somente essa família, né? A família que doou esses órgãos, né? Transplantes de coração, como o do José Osmar, são considerados bastante complexos e tiveram registro de 5 procedimentos em 3 meses, algo inédito. No mesmo período do ano passado, foi apenas 1. Hoje, o PET completa 7 anos, superando a marca de 8.500 transplantes de órgãos e tecidos no estado. Os dados animam o fotógrafo Joey Eleutério, que está na fila para transplante de coração há 4 meses. Mas agora, poucas horas separam ele de uma vida nova. O Joey está na fila já no Instituto Nacional de Cardiologia, já na prioridade. Muita esperança, inclusive essa questão da divulgação. Isso aí para nós que somos cardíacos ou que estamos aí na espera de outro tipo de transplante é muito bom, entendeu? Então, assim que o doador aparecer, que tiver o órgão tiver tudo perfeito, tudo certinho, aí eu vou ser transplantado, porque agora tudo é cansaço. Aí depois que transplanta, aí a vida volta basicamente ao normal. Os transplantes de fígado e de rins também apresentaram um crescimento. Outra boa notícia diz respeito aos transplantes de córnea. O tempo de espera para o procedimento já foi de 10 anos e hoje chegou a 1 ano e meio. Segundo o coordenador do PET, o nefrologista Rodrigo Sarlo, os números começaram a se tornar satisfatórios nos últimos 2 anos. Eu não estou falando de números, estou falando de vidas, né? Os doadores, eles existem dia a dia, até é necessário uma educação junto aos profissionais de saúde, e com isso a gente tem aumentado o número de notificações das mortes encefálicas, agora as notificações dos óbitos para doação de tecidos. Então isso é algo que oscila um pouco, em alguns momentos diminui, mas o que a gente pode observar numa curva ao longo desses 7 anos é que a gente está caminhando para frente. As doações também estão crescendo. Do ano passado para cá, o aumento foi de 12%. A legislação brasileira determina que só parentes diretos de pacientes com morte encefálica podem autorizar a doação. Em 2016, entre as famílias entrevistadas, 46% deram resposta negativa à doação. Já nos 3 primeiros meses deste ano, o índice caiu para 40%. Na luta pela vida, a solidariedade tem sido a maior aliada da esperança. Sempre é, sempre é. 6h50. Oferecimento Sérgio Castro Imóveis. Há mais de 65 anos, a empresa que resolve. Cristiano Pinho, e aí, Pinho? Olha, Pablo, daqui a 40 minutos o Fluminense entra em campo para enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas em Xerém pela última rodada da Primeira Liga. E o tricolor já está escalado, com Diego Cavalieri no gol, Renato na direita, Reginaldo e Nogueira na dupla de zaga, Calazans na esquerda, o meio de campo com Luiz Fernando, Marquinho, Daniel, Lucas Fernandes e no ataque Marco Júnior e o recuperado de lesão Henrique Dourado. Time alternativo do técnico Abel Braga. O Fluminense avança para as quartas de final da Primeira Liga apenas com um empate, e isso por causa de um regulamento estranho com critérios de desempate que estão igualados. Se o Flu não empatar e tomar um cartão vermelho e 4 cartões amarelos, porque nesse momento esse é o critério que coloca o Fluminense à frente dos gaúchos. Mais tarde também temos o Botafogo estreando na Copa do Brasil, já nas oitavas de final contra o Sport, às 9h45, no estádio Newton Santos. O Jair Ventura conta com a volta do Ayrton, que se recuperou de lesão, e também com o Bruno Silva, que cumpriu suspensão. Às 9h45 também tem Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada pela Libertadores. Política, com Dora Kramer. Oi, Dora, tudo bem? Oi, tudo bem, Coutinho?
Bom, Dora, acabamos de destacar aqui dois dos principais assuntos políticos aqui no nosso Brasilzão. Primeiro, com relação à votação da reforma trabalhista. A intenção dos parlamentares, principalmente os parlamentares do governo, era de que ela já tivesse sido votada, né? Fosse votada no final da tarde de hoje, deve ser votada aí nos próximos minutos, quem sabe na próxima hora, mas os parlamentares da oposição estão tentando obstruir o andamento do texto, Dora. Normal, né? Natural. Completamente normal. E mais do que isso, Coutinho, um indicativo de que a oposição sabe que o governo tem votos para aprovar, né? Porque se a oposição tivesse votos para impedir essa aprovação, seria de interesse dela votar e a posição seria o contrário. A obstrução seria feita por quem não tivesse os votos, né? Então essa obstrução é impossível a gente saber quanto tempo, Coutinho, essa obstrução vai conseguir protelar, né? De repente, como você diz, pode ser no próximo minuto, na próxima hora, pode ser no final da noite, mas o que é certo, até por essa ação da oposição, é que o governo tem os votos para aprovar essa reforma trabalhista. Aí vamos saber, só fica o suspense em torno do placar. Bom, com relação ao outro assunto de hoje, o plenário do Senado acabou aprovando a chamada Lei do Abuso de Autoridade. Foi uma aprovação meio que a jato, né, Dora? Principalmente depois de dois trechos considerados mais polêmicos foram retirados pelo senador Roberto Requião. Olha, na verdade, essa aprovação só foi possível porque o senador Roberto Requião retirou esses dois textos que estavam sendo considerados pelos magistrados, pelo Ministério Público, aqueles textos mais agressivos e considerados como retaliação à Justiça, ao Ministério Público, né? Que era aquele que acabava permitindo a punição de interpretações judiciais dos juízes, o que é uma interferência no mérito, e aquele outro que permitia que qualquer pessoa, inclusive condenados, né, entrassem com ações alegando abuso de autoridade por decisões que os desagradassem. Agora, esse jogo ainda não está terminado, né, Coutinho? Porque como o texto volta para a Câmara e na Câmara a gente vai ver o que vai acontecer. Porque me pareceu que o senador Roberto Requião, digamos assim, cedeu com muita facilidade algo que para ele era fundamental até anteontem. Então, estou achando um pouco precipitado a gente achar que está tudo certo, vai ser fruto de uma negociação e vai passar pela Câmara assim incólume. Eu acho que é melhor esperar antes da gente imaginar que vai ser isso que vai acontecer. Lembrando, né, Dora, que qualquer alteração na proposta, o texto volta a ser discutido no Senado. Volta para o Senado, exatamente. E aí pode se dar um ping-pong, tá? E fica para a Câmara, volta para o Senado. Para a Câmara, volta para o Senado. Bom. Exatamente. Bom, Dora, falamos sobre os principais pontos. Ainda tem a reforma da Previdência que hoje não mudou muita coisa. A gente volta a falar também sobre essa importante reforma, provavelmente amanhã. Tchau, Dora. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Mercado Financeiro, com Álvaro Bandeira. Álvaro Bandeira conversa hoje com Alexandre Bentivolio. O dólar comercial tem mais um dia de alta, dessa vez de 0,7% e é cotado a R$ 3,17, enquanto o euro teve valorização de 0,6%, vendido a R$ 3,46. Paulo recuou 0,44%. Álvaro Bandeira, economista-chefe do Home Broker Modal Mais um dia de impacto do noticiário político na nossa economia. Boa noite. Muito impacto, Alexandre. Boa noite, ouvinte. Muito impacto. E olhando esses números que você passou friamente, não seria grande o impacto, mas ao longo do dia, a Bovespa aqui, por exemplo, teve uma gangorra. Hora subia, hora caía, hora subia, hora caía. No final da tarde acelerou um pouco mais a queda por conta de todos os problemas de reforma da Previdência, reforma trabalhista, mudança no projeto de abuso de poder depois de forte pressão da sociedade. E no segmento externo também, no final do dia, as bolsas americanas que estavam em
em alta, acabaram fechando praticamente estáveis, mas muito em função de uma expectativa que existiu desde ontem, na parte da tarde, quando que o governo americano anunciaria mudanças na política tributária americana. Eles, de fato, anunciaram mudanças que podem ser importantes, mas essas mudanças ainda vão ocorrer, vão ser negociadas com o Congresso americano nos próximos 6 meses, e, portanto, o resultado já não será mais no ano de 2017. Então, os mercados passaram a ceder. Bovespa aqui, depois de 3 dias de alta, realizou lucro e terminou fechando com a queda de 0,44, Alexandre. Álvaro Bandeira, economista-chefe do Home Broker Modal Mais. Até amanhã. Até amanhã a todos. E a gente tem o Álvaro aqui, ao vivo com a gente também. Álvaro, você falava lá atrás sobre alguns investimentos que, enfim, têm rendimento com desconto no imposto de renda e outros sem o desconto no imposto de renda. Mas nem sempre aquele investimento que não tem recolhimento de imposto de renda é o melhor, né? Pois é, não dá para fazer muita mágica, né? Eu estava ouvindo agora das casas de festa, laranja madura na beira de estrada, tá bichada, tem marimbondo no pé, né? Então, o que vale é o risco. Você tem que avaliar muito bem o risco, porque as taxas normalmente se equivalem. Se tem imposto de renda ou se não tem imposto de renda, na verdade, elas acabam se equivalendo. O que você tem que colocar tudo é no que diz respeito a, por exemplo, quantos % do CDI você está recebendo líquido numa LCI, num CDB, numa letra de crédito agrário, enfim. Você vai ter que comparar todas essas alternativas, colocar todos numa mesma base, porque aí tanto faz você pagar imposto de renda ou não pagar imposto de renda, percebe? Hoje você pode comprar uma LCI a 94, 95 da taxa de CDI, aí você aplica num fundo de renda fixa que é 102. Se você tirar o imposto desse que tem imposto a 102, você volta lá novamente para os 94, 95, no final das contas dá tudo mais ou menos a mesma coisa. Muito bem, obrigado pela aula. Já fez sua declaração? Já fiz, já entreguei, vou ter que pagar imposto de renda. 7 milhões de pessoas. Né, eu estou no bolo de 7 milhões de pessoas ainda. Um abraço, Álvaro. Um abraço a todos, boa noite. Tá entrando de férias, né? Tô entrando de férias. Que maravilha, boa viagem. A gente vai encerrando ao som desse cara aqui, ó. Paul McCartney anunciou shows no Brasil em 4 cidades, inclusive na Bahia, onde nunca se apresentou. As datas foram apresentadas no próprio site do Paul. Não tem o Rio de Janeiro por enquanto, mas a gente torce para que a cidade maravilhosa também seja contemplada. Um abraço, César. Até amanhã. Tchau, tchau.